A medida provisória que determina que agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo, ou seja, com intenção de causar um dano ou erro grosseiro na prática de atos relacionados ao enfrentamento da pandemia de coronavírus como emergência de saúde pública, é o nosso tema de agora do painel eletrônico. Ao julgar 7 ações que questionavam a medida provisória, o Supremo Tribunal Federal decidiu fixar critérios para a responsabilização dos agentes públicos. O STF votou também pela constitucionalidade da proposta. Assim, ela segue a tramitação prevista no processo legislativo. Vamos receber agora o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Ele está conosco aqui no painel eletrônico. Deputado, qual sua primeira avaliação sobre essa medida provisória da responsabilização dos agentes públicos? O objetivo do governo, quando editou a medida provisória, foi justamente evitar abusos de parte a parte, sobretudo abusos, e isso não é incomum, abusos de órgãos reguladores, e aí eu incluo órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, Tribunais de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, porque nós, presenciando uma crise sem precedentes como estamos presenciando, também estamos notando uma chuva de normativas, de resoluções, de leis, até mesmo normas infralegais que tomaram os ministérios, e temos aí os ministérios, por exemplo, da Saúde e da Economia, que os técnicos simplesmente não dão conta de receberem legislações, normas, e terem que imediatamente darem cumprimento. Foi nesse cenário que o governo federal resolveu, então, apresentar uma medida provisória, trazendo amparos mínimos para que os agentes públicos, isso é bem claro, os agentes públicos que, em razão da sua função, tomem decisões administrativas, desde que não haja dolo ou erro grosseiro nos seus atos, eles não sejam responsabilizados civil ou administrativamente. Aí vale a ressalva. Criminalmente, eles continuarão respondendo da mesma forma. Então, vamos que tenha cometido um erro não grosseiro, ou mesmo que não tenha dolo aparente, mesmo assim os servidores de todas as esferas do governo federal, estadual e municipal responderão com todos os rigores da lei. Então, o objetivo com a medida provisória 966 foi justamente, né, salvaguardar aqueles que estão aí trabalhando praticamente 24/7, sem know-how para o caso, sem experiências anteriores e que precisam imediatamente tomarem decisões. E houve casos concretos que chegaram ao governo federal, que chegaram ao Planalto, no sentido de que agentes administrativos, gestores, enfim, ordenadores de despesa das mais diversas searas, apresentaram, eu diria, queixas, no sentido de que provavelmente estariam assinando suas demissões se tomassem certas atitudes, porque não havia regulamentação, não havia resoluções normativas internas das secretarias ou dos ministérios, e aí o pedido, então, depois de passar pelas pastas técnicas do Palácio Planalto, foi acatado pelo presidente da República e editada, então, a medida 966. Mas, em momento algum, buscou-se ali retirar ou evitar a responsabilização daqueles que, porventura, cometam erros dolosos, intencionais ou os chamados erros grosseiros, que, de forma aparente, flagrante,
qualquer cidadão consiga identificar. Agora, deputado, essa medida não seria uma autorização para o agente público deixar de levar em consideração argumentos científicos, recomendações científicas em sua tomada de decisão? Nós não observamos, não enxergamos esse tema dessa forma, tanto que ele está bem claro. Erro grosseiro ou dolo, o dolo ou o erro grosseiro poderiam ser enquadrados como não cumprimento de normas científicas, né? Qualquer ato administrativo precisa trazer consigo os princípios da legalidade, né, da moralidade, da eficiência, da impessoalidade, né, aqueles da publicidade, e cumprindo esses requisitos, né, porque a questão científica, vejam, senhores, a questão científica, em muitas das situações, elas encontram 5, 6, 8 vertentes. Então, até que, diferentemente de uma questão jurídica, onde, por exemplo, o Supremo vai lá e baixa uma súmula ou pacifica um tema através das suas jurisprudências. Agora, as questões científicas, a questão, por exemplo, eu estou dando aqui como exemplo, mas poderia ser outra situação que eu pudesse estar aqui trazendo, mas a questão do remédio cloroquina, né, o hidroxicloroquina, né, não há ainda uma manifestação definitiva, não há ainda uma sentença científica dizendo, o remédio pode ser usado ou não pode ser usado, ele pode ser usado para que situações, ele não pode ser usado para que situações, né? Então, há manifestações diversas de cientistas em posições até antagônicas. Agora, por isso que a questão do posicionamento científico, nesse momento, com relação à crise do coronavírus, deixa os agentes públicos, os agentes administrativos, aqueles que estão ali na ponta, e esse foi o interesse do governo federal em digitar a medida provisória, dar segurança jurídica àqueles que estão lá na ponta, porque provavelmente o agente administrativo, vamos supor, o chefe do setor do INSS, que atua na superintendência do INSS lá em Passo Fundo, daqui 3 meses, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, passada a crise do coronavírus, chega uma notificação para ele do Tribunal de Contas da União, dizendo, o senhor agiu não tinha previsão legal, o senhor abusou nesse sentido e está sendo punido, penalizado administrativamente, né, com perda de salário, etc. Né? Esse foi o objetivo, né, dar segurança àqueles que estão na ponta, porque ministros, secretários de Estado têm uma maior reserva de atuação, porque contam com assessorias, no caso dos ministérios, a AGU, os secretários das pastas dos ministérios federais também contam com a assessoria da AGU ou da consultoria jurídica do seu próprio ministério. Agora, o agente que está lá na ponta, ele não tem essa assessoria, né? E muitas vezes, por uma vírgula mal colocada ou não colocada, ele pode estar cavando a sua demissão, e foi para isso que o governo federal editou a MP 966. Mas agora, deputado, essa medida provisória, ela não pode ser uma válvula de escape para muitos administradores que, por exemplo, estão comprando respiradores, ventiladores mecânicos a preços muito acima do mercado? Não pode ser uma válvula de escape para a corrupção? Mas, repisando, como eu falei anteriormente, as questões criminais foram ressalvadas na medida provisória. Eu tenho 23 anos em Polícia Federal, trabalhei em algumas operações de combate à corrupção. A corrupção, o desvio de dinheiro, a malversação de verbas públicas não está sob a égide da medida provisória 966. Todas as questões criminais foram ressalvadas. Então, o ordenador de despesa do município X, que comprou o respirador
com excesso de preço ou com sobrepreço e cometeu aí um crime, a prisão legal, inclusive, no Código Penal, ele não estará sob a guarida da medida provisória 966, né? Agora, o agente administrativo lá da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que autorizou a compra de um equipamento respirador, e aí depois o Ministério da Saúde, o TCU, enfim, notifica esse agente dizendo: o senhor comprou esse respirador, mas o respirador era 220 e tinha que ser 110. O senhor, com isso aí, cometeu uma infração e vai ser demitido. É sobre isso que a medida provisória 966 trata. Jamais sobre abuso de poder, crime de malversação de verba pública, superfaturamento, corrupção. Aí entra corrupção ativa, corrupção passiva, até mesmo concussão, né? Então, nesse aspecto, estamos muito tranquilos e cientes de que a medida provisória, inclusive, pode ser aqui no Congresso Nacional ajustada, calibrada, ou até mesmo rejeitada, né? Mas a posição do governo foi no sentido de atender demandas concretas que chegaram a vários ministérios dizendo: lá na ponta, os agentes administrativos dizendo: nós não temos condições de dar conta da demanda de normativas que tem todos os dias chegado de diversos ministérios e, inclusive, muitos agentes administrativos se negando a atuar, porque quem compra o equipamento lá na ponta, quem faz a cotação de mercadorias, de produtos, não é o ministro da Saúde, não é o secretário aqui, nem o secretário da Saúde dos estados. É um servidor que, com as suas limitações e com as normas que possui, com as regras que ele possui, levando-se em consideração experiências anteriores, ele vai adotar para fazer as aquisições, né? Não há ainda portarias, instruções normativas especificando ou fazendo, esmiuçando quais procedimentos, de que forma, quando, em que razão ele poderá negar ou em que razão ele deverá atender uma demanda buscada pelo cidadão. Pois é, deputado, essa medida provisória, né, em que pese as explicações dadas pelo senhor, ela é muito contestada por setores da oposição e mesmo por partidos até que têm dado suporte às ações do governo federal. Qual a sua expectativa para a votação dessa medida no plenário da Câmara? Não tenho dúvida que haverá muita discussão. O próprio STF já se manifestou no sentido de dizer que a MP é condicional, mas que merece ser relativizada, ser ajustada. Algumas arestas precisam ser aparadas. E esse é o papel do Congresso Nacional, né? Aparar as arestas, fazer os ajustes e, com uma república democrática como a nossa, onde os poderes precisam necessariamente ter independência, tomar suas decisões independente de agradar ou não agradar demais poderes, né? O Poder Executivo apresentou a medida provisória, né? Sem consultar o Congresso ou o Poder Judiciário. Normal. É assim que funciona uma república que se pretende democrática. Os poderes autônomos, independentes, cada um agindo dentro da sua competência legal. Agora, o Congresso Nacional vai lá e vai dar sua palavra, né? Vai dizer se concorda ou não concorda, se há reparos a serem feitos ou se rejeita totalmente a medida provisória. Então, estamos tranquilos de que o papel que o governo federal, cumprindo pedidos que aqui chegaram no governo federal, foram atendidos através de uma medida provisória que, mais uma vez, ressalto aqui, não está retirando a esfera criminal desses processos, mas apenas as esferas civis e administrativas. São esferas, no aspecto jurídico, esferas primárias, né, e que
a esfera criminal sempre como é a última ratio, a última razão, a esfera criminal, em último caso, é que determinará, dirá se aquelas ações administrativas foram cometidas dentro da lei ou fora da lei. Muito bem, nós ouvimos então o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, a respeito da medida provisória sobre a responsabilização dos agentes públicos por atos praticados durante essa pandemia do coronavírus. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, por sua opinião aqui. Esperamos contar com o senhor em mais oportunidades aqui no painel eletrônico da Rádio Câmara. Muito obrigado, Rádio Câmara, e uma ótima semana para todos nós.